o ticket médio real, tá, pessoal? Quando a gente fala de ticket médio, não é, as pessoas muitas vezes confundem pela inexperiência de estar trabalhando com a parte de gestão, tudo. O ticket médio não é o valor da mensalidade. O ticket médio é o valor do faturamento que você divide pela base de alunos. Quantos estão pagando ou não. E, inclusive, se você tem bolsistas, você deve dividir por esse bolsista também, porque você vai chegar numa realidade. Quanto cada aluno deixa ali. Porque a partir do momento que você está cedendo uma bolsa ou um desconto, alguém está pagando por ele. E esse alguém pode ser você, né? E pode sair caro, tá? Então, esse é um grande hábito ali que a gente tem também na comunidade da luta, né? Não, eu te dou uma bolsa, não, eu te dou um desconto. A gente vai falar isso para frente, vocês vão ver só. E você acaba sendo frustrado em relação a isso quando você vê que o dinheiro ali, daqui a pouco você se revolta e você quer cobrar todo mundo, e aí você também cobra errado, e aí todo mundo acaba ficando insatisfeito. E é uma bagunça danada. Eu falo tudo isso, tá, pessoal? Porque situações que eu passei ao decorrer desses 22 anos, que nem eu falei para vocês, até o momento de eu entender como é que se fazia, né? E estou aprendendo até hoje, tipo, sou um faixa azul ali daquilo que eu estava buscando, né, na minha jornada. Pretendo um dia, daqui a alguns bons anos, ser um faixa preta, né? No jiu-jitsu a gente demora uma média de 10 anos aí para conquistar uma faixa preta, é mais ou menos o tempo aí que a gente espera também conquistar essa faixa preta, ou se não for nesse tempo, que seja mais para frente, mas eu vou conquistar também. Tenho como meta isso, tá? Então a gente traz para vocês aqui, ó, que a mensalidade não que o ticket médio não é a mensalidade cheia, é a receita total dividida pelo número de alunos, incluindo todos os descontos, isenções e planos diferenciados. E aí coloca mais aí também as bolsas, né, os descontos de 100%, os alunos que deixam treinar de graça, né? A taxa de matrícula que a gente faz isenção, é aquele desconto que cada um você dá um desconto para uma pessoa diferente, não tem mais controle de nada, é aquele desconto que você dá no produto que você não podia dar, aquele desconto que você engoliu, comeu sua margem de lucro toda. Então, aquele monte de besteirinha, aquela bebida que pegaram e não te pagaram, aí depois você fica com vergonha de cobrar, você não sabe cobrar. Se você não sabe cobrar, não deixa a pessoa ficar sem pagar. Porque aí você vai estar numa situação que você dá um tiro no pé e você vai ficar cara, num ponto negativo sempre. O que a maioria descobre? O ticket médio real é 15 a 30% menor que a mensalidade oficial. Cada ponto de diferença é dinheiro saindo todo mês sem aparecer em lugar nenhum. Vocês entendem que a gente vai fazendo, vai um aqui, outro ali, um desconto aqui, o outro treina de bolsa, o outro eu dou 10%, o outro eu dou 20%, e na realidade, quando eu não tenho controle do jogo, se cada mensalidade minha custa R$ 100, vamos dizer números redondos aqui para não misturar muito a cabeça, cada mensalidade minha custa R$ 100, eu tenho ali, pô, 100 alunos, eu vou colocar 10 mil na minha cabeça ali, não é isso? Então eu tenho 10 mil na minha cabeça que dá tranquilamente para pagar minhas despesas em cima daquilo que eu acho que eu tenho que pagar. Só que aí, quando eu vou fazer o pente fino em relação a tentar organizar, fazer o desconto, pegar toda a minha base de alunos, ver quanto que cada um paga, descontar as isenções, os planos que são diferenciados, e no final das contas, aqueles 10 mil talvez se tornaram 7 mil, se tornaram 8.500, né? E é uma grande variação de 15 a 30% num total de faturamento. Tá, pessoal? Então isso aí deixa a gente frustrado, chateado, decepcionado, triste, sem saber o que fazer, machuca. Mas o ponto positivo de quando algo machuca é que o ser humano aprende 90% das vezes na dor e não no amor. E a gente tem que se mexer. Essa dor tem que ser um combustível para, opa, tá bom, então, quero parar de sofrer com isso. Então, vamos estudar e aprender o básico bem feito, tá? Então, é isso que a gente traz para vocês aqui em questão dessa ticket médio, que é o trabalho de trabalhar na média ali, tá? E não ter a perda de dinheiro de bobeira. Não posso deixar dinheiro sair no ralo ali, não. Beleza? Vamos para o tema 3, que é sobre ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Pô, ponto de equilíbrio nada mais é do que eu saber quantos alunos são necessários para arcar com as despesas da minha academia? Então, eu tenho que ter noção. Esse ponto de equilíbrio, porque eu sabendo disso, eu calculando o ticket médio, eu consigo ter a noção do ponto de equilíbrio.
Eu tendo ponto de equilíbrio, eu sei trabalhar com as estratégias para aumentar a minha margem de lucro. Porque tudo que vier acima dali, eu posso usufruir desse dinheiro. Eu posso parte reinvesti-lo no negócio, que isso aí é fundamental, é uma lição de casa que tem que ser feita. Eu devo muitas vezes guardar uma parte para que eu tenha um respiro ali, que para quando chegue a próxima pandemia, porque em breve vai ter uma próxima pandemia aí, a gente vai fazer o quê? Quem é que guardou dinheiro? Quem é que tinha dinheiro guardado? Eu tive amigos meus que tinham dinheiro guardado e falavam, Cavaca, eu posso ficar um ano fechado que eu tenho respiro aí, tenho fôlego para ficar e segue o jogo. Caraca, aquilo ali foi um direto no queixo, né? Para mim, assim, porque foi, cara, meu dinheiro praticamente acabou já em 3 meses e, caraca, ferrou, né? E seja lá o que Deus quiser, vamos embora. Só que aí a gente tem que aprender na dor, né, pessoal? E a gente viu muitos amigos que fecharam as portas, a gente viu pessoas que passaram dificuldades, muitas dificuldades nos seus negócios. Então foi aí também que na pandemia, depois que eu comecei a trabalhar com digital, que a gente começou a fazer com isso. Por quê? Porque quem foram os maiores empresários que se deram bem na pandemia? O digital, as pessoas que mexiam com o digital. Entende? Então, por que que hoje a gente trabalha, eu trabalho com digital? Porque eu sofri na pandemia, né? Eu passei dificuldade na pandemia. Então, duas coisas que eu fiz de aprendizado, né, foi ter uma saúde financeira, ter um dinheiro guardado para a pandemia e na minha conta física também, dois dinheiros diferentes, e trabalhar com algo que pudesse me proporcionar continuar mesmo com a academia fechada, que é o digital. Então, olha só, os aprendizados eu tive, botei em prática, porque foi, pô, se vier a próxima pandemia, beleza, estou pronto, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, pessoal, essas despesas, né, o que nós temos aqui, ó, quantos alunos, quantos alunos pagando o ticket médio real são necessários para cobrir todos os custos fixos variáveis e o prolabore do dono, prolabore, salário do dono, tá? E tem momentos que a gente não vai ter o salário, mas a gente precisa do salário, tá? Então, no momento que a gente abre, que a gente está passando um sufoco, a gente investe no nosso trabalho, faz as estratégias corretas para que a gente aumente o faturamento, né? Consequentemente, melhore a nossa margem, até a gente ter condições de o dono ter o seu salário. É uma mistura danada que eu sempre fiz, foi de colocar o meu dinheiro pessoal, com as minhas contas pessoais, junto com as contas da empresa, junto com o dinheiro da empresa, dinheiro de seminário, dinheiro de aulas particulares, né? Então misturava tudo e no final das contas não controlava o ticket médio, não tinha estratégia de evasão. E, cara, era no final, cara, aluno pra caramba, nossa, tem que colocar dinheiro de fora para poder manter a academia aberta. Cara, aquilo ali eu ficava louco. Foi, cara, o que está acontecendo? Ainda falava, colocava a culpa nos outros, estão me roubando. Mas quem é que estava me roubando? Eu mesmo estava me roubando. O meu nível de conhecimento estava me roubando, né? O meu nível de poder entender o que que era gerir, a minha capacidade de gerir, de liderar, de administrar que estava me roubando, né? Então essas situações estavam me roubando. Ninguém, nenhuma outra pessoa estava me roubando, né? Só que a gente na cabeça, né, não olha, até porque a gente não sabia nem para onde olhar, né? A gente foi criado num mundo limitante de uma comunidade da luta onde não tinha essa opção, não tinha internet, não tinha acesso a tanta informação boa quanto tem hoje, pessoas fazendo trabalhos profissionais para poderem direcionar, né? Então era mais ou menos aquilo ali, numa bolha limitante, pessoas que não tinham condição nenhuma de poder falar sobre isso que a gente fala hoje, e tá tudo bem, a gente sobreviveu, tá aqui hoje, mas a partir do momento que a gente tem condições, a gente distribui esse nível de conhecimento para que mais pessoas possam acessá-lo e ter sucesso nas suas academias, tá? Então aqui a gente coloca, ó, são o valor que a gente precisa, ou seja, cobrir o aluguel, professores, contas fixas, mais salário do dono, sem mais sem sobrar nada de lucro. Sem esse número, meta de alunos é arbitrária. Com ele, você sabe exatamente o mínimo para sobreviver e o quanto precisa para lucrar. O que a maioria descobre está operando perigosamente perto do ponto de equilíbrio, sem margem para nenhum imprevisto. Aí vem a pandemia de novo, entende, pessoal? É vendendo almoço para comprar janta. Quem não tem o respiro, quem não aprende a respirar, quem não aprende a colocar, né, uma grana separado, fazer um trabalho de aumentar sua margem e dividir esse dinheiro em reinvestimento, em trabalhar ali com uma reserva,
seja pessoal, seja também na empresa, em ambos, né? Você tem que ter uma reserva física, uma reserva, né, na tua empresa. Você tem que ter esse dinheiro para fazer isso, tem que saber dividir, tá? Então, quando chega esses momentos, isso, você sabe isso quando? A partir do momento que você sabe o ponto de equilíbrio, tá? Sabendo o ponto de equilíbrio, você sabe como aumentar a sua margem e o risco que você está correndo por não ter ali. E Alaba, gostaria de complementar com alguma informação nessa situação do ponto de equilíbrio? É o que vale ressaltar aqui que o ponto de equilíbrio, ele é uma consequência de outros dados que precisam ser registrados, né? Ele não é um dado isolado. Ou seja, você precisa saber exatamente quanto você tem de entrada e quanto você tem de saída. Se você não tiver a ciência desses dois pilares, né, essenciais aí de um DRE, né, que é o controle que a gente faz de qualquer empresa, você não vai conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio nunca. Porque às vezes a gente fala assim, ah, você tem que se preocupar com essa meta, né? Ponto de equilíbrio. Você vai olhar isoladamente, vai tentar olhar para ele isoladamente. Mas ele é uma consequência da junção de outros dados. Assim como a evasão que a gente falou um pouco anteriormente, ela também é consequência da junção de outros dados, que é a entrada de aluno, saída de aluno. Assim quando a gente fala de ticket médio também é a junção de outros dados, que você vai pegar o total de pessoas que você tem na sua base e o total de coisas que você vendeu. Ou seja, o importante aqui é entender que nenhum número ele é isolado. Você precisa ter uma gestão realmente do seu business, do seu negócio, de todos os dados necessários para que uma empresa de fato funcione. Então, o ponto de equilíbrio, ele nada mais é do que traduzindo de uma maneira bem prática e coloquial, é você como você vai fechar um mês no zero a zero, pelo menos. Você não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Você precisa saber qual é esse número, qual é esse dado. O que que te custa hoje? O que que financia, ou quanto custa deixar o seu negócio funcionando? Quantos alunos, no mínimo, vocês precisam ter pagando X para fazer o seu negócio operar? Isso precisa ser feito. Isso precisa ter conhecimento. Isso você precisa ter ciência. Ou seja, são N fatores que vai fazer com que vocês cheguem aqui nesse resultado, que é o que a gente está sinalizando. Então, o ponto de atenção que eu queria deixar para vocês é justamente vocês entenderem isso. Lembrando que qualquer negócio para ter crescimento, né, para ele solidificar, para ele de fato, né, ser um estilo de você viver daquilo e não sobreviver daquilo, é você ter a lucratividade. Lucro é rei. O que manda numa empresa, para dizer se ela é saudável ou não, é o lucro que ela deixa.